Nós estamos de volta com o programa Manancial desta semana. Hoje estamos falando sobre o tema Agitando as Águas em Deus. Eu estava falando ao final do bloco anterior que apenas Deus, unicamente Ele, olha para mim, para você, para os seres humanos e manifesta misericórdia, e manifesta compaixão no sentido de agir para que o homem possa ser restaurado diante dele. Existem duas forças que atuam no universo, forças espirituais. A força divina, a força de Deus e a força do adversário de Deus, do diabo. E em todo o tempo a manifestação das forças do inimigo, do diabo, das trevas, vai atuar sem misericórdia, porque o diabo não conhece amor, não conhece compaixão e não conhece misericórdia. Uma vez que ele se rebelou contra Deus e ele foi expulso dos céus, deixou a condição de ser querubim ungido, passou a ser agora um anjo caído, sentenciado eternamente. Nas palavras de Deus, o lago de fogo e enxofre foi preparado, diz lá a Bíblia, para o diabo e os seus anjos. Esta é a condenação que já está determinada a respeito do querubim ungido que caiu, ou do anjo caído. Esta é a condenação, é a sentença, que é uma questão de tempo estabelecido no plano eterno de Deus para que ele seja lançado definitivamente. Enquanto isso não acontece, ele foi expulso para a terra. Ele foi expulso do céu e foi lançado para a terra. Enquanto isso não acontece, essa condenação efetiva, não seja efetivada, ele atua na esfera espiritual, em meio à sociedade, no sentido de manifestar a sua ausência de misericórdia concernente às fraquezas, aos flagelos humanos. As desgraças sobrevêm à humanidade, aos homens, por uma ação direta de interferência do mal, de interferência do inimigo, do adversário das nossas almas. E como Deus concedeu ao homem liberdade de escolha, livre arbítrio, o homem escolhe o caminho que ele quer trilhar, ou os caminhos de Deus, ou o caminho das trevas, fazendo as suas escolhas. E obviamente que o diabo, ele usa de sagacidade, ele usa de astúcia para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas. O nome dele na Bíblia é enganador. O nome dele na Bíblia é o pai da mentira. Então ele apresenta, as ofertas de maneira sagaz às pessoas, de tal forma que as pessoas são iludidas imaginando que estão na verdade e de fato elas estão no engano, elas estão na mentira. E isto é uma ação de astúcia e sagacidade do diabo, demonstrando a sua falta de compaixão, a sua falta de misericórdia, a sua falta, porque ele não experimenta esses valores: perdão, arrependimento, misericórdia, compaixão, amor, graça, favor. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. E estes homens e estas pessoas, voltando aqui para o texto bíblico, estas pessoas que estavam ali era justamente esperando a manifestação do favor de Deus, quando a água daquele tanque, que significava, o que chamava tanque de Betesda, mas na verdade casa de misericórdia, lugar de misericórdia, estas pessoas estavam ali
aguardando este movimento para que, num ato de misericórdia, num ato de compaixão da parte de Deus, por meio do agitar das águas, o primeiro fosse ali favorecido, fosse ali abençoado. Tendo em vista a multidão, tendo em vista as limitações daquelas pessoas, especialmente deste paralítico que estava há 38 anos ali, nesta condição de debilidade e limitação física, Jesus para diante dele, manifestando o seu amor, a sua compaixão e a sua graça, e questiona: queres ficar são? E aquele homem responde para Jesus: olha, Senhor, quando as águas são agitadas, quando eu penso em me movimentar, sempre alguém vai diante de mim, à minha frente, e mergulha primeiro do que eu. Em outras palavras, aquele homem estava dizendo: eu não tenho condições físicas, não tenho condições financeiras, não tenho condições de pagar alguém que me levante e no momento da água agitada e me mergulhe. Eu fico aqui nessa dependência em todo o tempo. Eu não tenho a menor chance, eu não tenho a menor possibilidade. Foi a palavra que este homem disse para Jesus: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim, outro desce antes de mim. Então, Jesus estava ali, naquele tanque de Betesda, que significa lugar da misericórdia. Estava ali Jesus para, a favor daquele homem, sem possibilidades, sem condições, manifestar a misericórdia de Deus através do ministério de Jesus, através da obra de Jesus. Estava ali Jesus para manifestar a graça, o favor, o amor, a bondade, a compaixão de Deus a favor daquele paralítico. Eu quero me dirigir a você nesta noite, amado telespectador, que o Senhor Deus continua Ele ainda hoje. O Senhor Deus, na obra de Jesus, na pessoa e ministério de Jesus, continua ainda hoje a manifestar o seu amor, a sua compaixão, a sua graça a favor dos homens. No capítulo de número 13 da carta aos Hebreus, capítulo 13, carta aos Hebreus, verso de número 8, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Da mesma forma que Deus, nos dias de Jesus, através da obra de Jesus e seu ministério, manifestou para com aquele homem paralítico a sua compaixão, a sua misericórdia. Jesus entrou pela porta das ovelhas, fazendo alusão profeticamente ao seu ministério de ovelha, que seria conduzida ao matadouro a favor da humanidade. Jesus chega diante daquele homem que estava ali em um daqueles muitos alpendres, ou em uma daquelas muitas varandas ali, preparadas para abrigar estas pessoas, diante do tanque que viviam esta expectativa. No tanque de Betesda, lugar de misericórdia, Jesus se apresenta diante dele para trazer, revelar e manifestar a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus a favor daquele homem, a favor daquele homem. Da mesma maneira que ele operou lá, naquele momento histórico, na vida daquele homem, na vida do povo de Deus, na vida dos israelitas, na vida daqueles cidadãos de Jerusalém, a Bíblia está dizendo que Ele é o mesmo ontem, que operou naqueles dias, que opera hoje e que continuará a operar, a manifestar a sua graça e a sua compaixão eternamente. Eternamente. Portanto, eu te desafio
Portanto, eu chamo a sua atenção para esta verdade, concernente ao sentimento de Deus em relação à tua vida, concernente à manifestação de Jesus, o Salvador dos homens, a favor da tua vida. Portanto, se alguma situação ou circunstância aflige a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família, eu quero dizer que Jesus, Ele é Senhor, que manifesta compaixão, misericórdia para com aqueles que se aproximam da sua presença. Como Ele manifestou o seu favor em favor daquele homem, Ele hoje quer manifestar o favor dEle, a compaixão dEle, o amor dEle a favor da tua vida, a favor da tua vida. O que o homem não pode, o que a pessoa não pode é jogar a toalha. O que o indivíduo precisa é ser perseverante, perseverante. Aquele homem paralítico estava ali enfermo há 38 anos. Sabe quanto tempo? 38 minutos? 38 dias? Não, ele estava ali naquela condição de paralisia há 38 anos. Não obstante esta realidade, esta situação deplorável de limitação, de problema, ele não abandonou o seu posto, a sua condição de manifestar o seu desejo. Uma hora eu serei curado, uma hora eu vou conseguir, uma hora eu vou entrar por primeiro. E o Senhor Jesus, que sonda os corações, conhece todas as coisas, viu a perseverança deste homem. Não foi por acaso que Jesus entrou pela porta das ovelhas, já falamos sobre isso. Não foi por acaso que Jesus chegou ali na porta das ovelhas e parou diante ali do tanque de Betê, lugar de misericórdia. Não foi por acaso. Dentre tantas pessoas que estavam ali, mancos, coxos, ressecados, enfermos, cegos, Jesus parou diante daquele homem. Talvez muita gente estava lá, mas há poucos dias, algumas semanas, alguns dias, meses. Mas aquele homem, 38 anos. Talvez algum enfermo chegou lá e viu tanta gente que pensou, consigo, estou aqui dando vazão ao pensamento. Vou embora, porque é impossível, tanta gente necessitada e é apenas um que é curado quando as águas é agitada pelo anjo. Vou embora. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo, aumentando ainda o meu sofrimento. Deixa eu ir embora para minha casa, vou me conformar a esta situação. Vou me conformar a esta situação. Este homem demonstrou inconformismo diante da sua necessidade. Ele jamais perdeu a esperança. E talvez quando alguém pudesse já imaginar, este paralítico vai morrer nesta situação, porque ninguém vai possibilitar a sua entrada, ninguém vai facilitar, tendo em vista a necessidade de tantas pessoas aqui. Ele ainda assim perseverava. E por isso, talvez, foi porque Jesus parou diante dele. Comoveu o coração do Senhor. Ele teve a sua necessidade, o seu coração necessitado. Ele teve o seu coração alinhado com o coração de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus. Portanto, diante desta realidade, Jesus parou diante dele e questionou: queres ficar são? Diz a palavra que ele argumentou que não podia, não conseguia, não tinha ninguém que pudesse colocá-lo, mas sempre que alguém ia na frente dele,
E então Jesus, comovido, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Palavra de Jesus. Verso 9, logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Vamos para mais um intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com a programação.